E olha como ficou, pessoal, esse pão. Eu vou cortar aqui pra vocês. Ele ficou com a massa bem crocante aqui por fora. Mas, ó, bem fofinho aqui por dentro. Para começar essa receitinha, eu vou colocar aqui, ó, 2 ovos inteiros. 3 colheres de açúcar. Eu tô usando açúcar demerara. 1/4 de xícara de óleo. Um fermento desse aqui, ó, para pão. Eu gosto muito dessa marca do Oakley, que ele costuma desenvolver muito bem. E 1 xícara de chá aqui de leite morno, tá, gente? Esse aqui é o segredinho para que venha dar certo a nossa massa. Então, a gente vai bater aqui agora. Bom, depois de ficar aqui alguns minutinhos batendo, agora a gente vai preparar a farinha. Eu uso farinha de trigo sem fermento. Eu misturei aqui 2 farinhas, gente. Farinha branca e farinha integral. Eu coloquei um pouquinho mais de farinha integral e menos de farinha branca. Por quê? Porque eu vou começar a misturar essa massa e eu vou acrescentando um pouquinho mais de farinha branca, que é o que dá a leveza ali na massa, né? Para ela não ficar tão pesada. Então, aqui eu misturei mais ou menos uns 200 a 300 gramas de farinha de trigo integral e 200 de farinha de trigo branca. Mas eu vou estar acrescentando à medida que for necessitando aqui a nossa massa. E aqui eu não tinha mostrado pra vocês, né? Eu uso essa Dona Benta e uso a rosa branca, mas vocês fiquem à vontade para usar o que vocês preferirem, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu peguei uma outra bacia e nessa outra bacia aqui eu vou acrescentar toda a parte líquida aqui que nós misturamos no liquidificador. E aos poucos eu vou acrescentando a farinha. Tem que ser nessa ordem, não necessariamente, tá? Vocês podem fazer da maneira que acharem melhor. Tem gente que prefere colocar a farinha primeiro e depois acrescentar o líquido, né? Que também não tá errado. O importante é a gente estar sempre mexendo aqui essa massa. E agora a gente vai colocar literalmente a mão na massa. Aí o que a gente vai fazer? Colocar um pouquinho de farinha aqui, ó, uma superfície lisa. E vamos virar a nossa massa aqui.
E agora a gente já começa a sovar essa massa. Bom, pessoal, depois de 10 minutinhos aqui, ó, sovando a massa, a gente agora vai colocar ela numa bacia, né? E vamos deixar descansar aqui por no mínimo 1 horinha. Eu só vou tampar aqui, ó, com um pano de prata. E aí a gente deixa essa massa descansando e volto para mostrar para vocês o resultado. Bom, pessoal, eu queria só para mostrar para vocês, olha, passou meia horinha e olha como que essa massa, ela tá bem bonita. O que que a gente vai fazer? Eu falei para deixar 1 hora, a gente vai deixar essa 1 hora, só que a gente vai dividir essa massa aqui. Então, ó, eu vou dividir ela na mão mesmo, ó. E a gente vai abrir ela aqui, ó. Tirar um pouquinho mais, que eu tô com 3 formas aqui, como vocês podem ver, ó, 3 formas de pão. Ah, tá, e separei aqui também farelo de aveia, tá bom? Vocês podem usar essa forma aqui também, tá, gente, de silicone, ou essa aqui é forma normal de pão, tá? Fiquem à vontade. Mas voltando aqui ao nosso pão, ó, eu abri bem a massa aqui, ó, não tá tão fininha não.
É só pra gente moldar o nosso pão agora. E aí, você vai vir aqui, ó, e vai passar, ó. Só pra ficar bonitinho aqui, ó. E vamos colocar aqui na nossa forma. E vamos deixar descansar também mais um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer aqui com essas 3 massas, ó. E mais uma vez nós vamos tampar e aguardar essas 1 hora, pode ser 1 hora e pouquinho, tá? E volto para mostrar para vocês o tamanho. Bom, após os 40 minutinhos aqui, ó, ele dobrou de tamanho e agora a gente vai colocar os nossos pães no forno. Vamos aguardar aqui. E esse é o resultado do nosso pão, gente. Ele cresceu mais um pouquinho, mas olha como que ficou. Muito legal, muito bonito. E eu vou cortar aqui para mostrar para vocês assim que esfriar. E olha como ficou, pessoal, esse pão. Eu vou cortar aqui pra vocês. Ele ficou com a massa bem crocante aqui por fora. Mas, ó, bem fofinho aqui por dentro. E aí, gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!